Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à Semana Saúde Blindada, em que você vai aprender a cuidar da saúde de forma natural com os óleos essenciais. Nas aulas que nós teremos aqui, nós vamos falar sobre imunidade, sobre problemas respiratórios, sobre o cuidado da pele e o cuidado das emoções de forma natural com os óleos essenciais. Esses são problemas que nós precisamos muito de ajuda no dia a dia, não é mesmo? Por isso você está aqui como meu convidado ou minha convidada especial para participar de aulas exclusivas e gratuitas que vão te ensinar a ter um uso mais inteligente dos óleos essenciais e com segurança. Então, a primeira aula que nós teremos hoje falará sobre imunidade e nessa aula você vai aprender o que são óleos essenciais e como eles funcionam, como que funciona o nosso sistema imunológico, como que funciona quando uma pessoa tem uma doença autoimune, por exemplo, quais são as formas de uso dos óleos essenciais para fortalecer a imunidade e quais são outros fatores que interferem na nossa imunidade também. Então fique conosco aqui na aula. Aqui embaixo você tem dois canais exclusivos que você pode entrar em contato comigo. Tem o nosso canal do Telegram e o nosso canal do WhatsApp. Se você entrar em contato conosco, você consegue acompanhar aqui todos os comentários das aulas, tira dúvidas e também materiais exclusivos que só vão ser entregues aqui no nosso canal do Telegram. Então clica aqui embaixo, entra para o nosso canal do Telegram ou entre em contato para fazer suas perguntas e dúvidas pelo WhatsApp, o que você achar melhor. Agora vamos para a aula? Então vamos aprender hoje como fortalecer a nossa imunidade com os óleos essenciais. Então, primeiramente, vamos entender como que funciona o sistema imunológico de uma planta. Por que o óleo essencial ele tem algum efeito sobre a nossa imunidade? Então, a primeira coisa importante de nós sabermos é que o óleo essencial nada mais é do que o sistema imunológico de uma planta. Então, aquela defesa que a planta tem contra agentes externos e também que facilitam a polinização da planta é o óleo essencial. Então, o óleo essencial tem algumas funções importantíssimas de defesa de uma planta. E a gente vai entender esses mecanismos de defesa para que então a gente possa chegar aos nossos próprios mecanismos de defesa. Então, por exemplo, o óleo essencial protege uma planta contra os danos causados pelo sol, pelo frio, pela alimentação de outros animais herbívoros. Elas também repelem alguns insetos, né? Então, uma planta ela tem um óleo essencial que repele insetos e, ao mesmo tempo que repele, ela também atrai polinizadores, né? Ou seja, borboletas e outros seres vivos que ajudam a polinização e a reprodução daquela planta. Outros agentes também que são prejudiciais podem vir através do solo. Então, para uma planta, pode ser que existem micróbios, bactérias que prejudiquem o desenvolvimento da planta. O óleo essencial também faz uma função de proteção nesse sentido. Agora, o que tem a ver a planta com o nosso sistema imunológico? Aí que tá. Existem algumas pesquisas científicas em que chegou-se à conclusão de que o sistema imunológico da planta é muito semelhante ao nosso sistema imunológico. Eles são muito parecidos e através de testes, experiências científicas, eles entenderam que os mesmos efeitos protetores e benéficos que o óleo essencial tem para uma planta, ele também tem para o nosso organismo. E vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. Agora vamos entender o sistema imunológico nosso, do ser humano, né? Como que funciona? Eu gosto de comparar o nosso sistema imunológico a um grande exército de defesa, onde eles estão ali prontos para atacar qualquer invasor que venha nos prejudicar. Quem são esses invasores? As bactérias, os vírus, as inflamações que eles causam, né? Então, quando uma pessoa ela fica doente com muita frequência, muito provavelmente ela tem algum distúrbio de imunidade. Então, nós precisamos ter uma defesa forte se nós queremos estar protegidos contra esses invasores externos. Agora, vamos entender como que age esse nosso sistema imunológico com um pouquinho mais de detalhes.
Então, o nosso corpo, ele é dividido em sistemas. E um desses sistemas é o sistema imunológico. O sistema imunológico não é um item só, ele engloba várias partes do nosso organismo. Ele inclui órgãos, tecidos, células e também moléculas, né? E o que fazem essas moléculas, tecidos, células e órgãos? Primeiro, reconhece células e substâncias estranhas. Opa, essa célula não faz parte aqui desse organismo. O que ela está fazendo aqui? Então, destrói ou neutraliza invasores. Então, algumas partes do sistema imunológico destroem, outras unem-se a ele para neutralizar o seu efeito. Isso faz parte também do nosso sistema imunológico. E essa resposta, né, garante, então, se o indivíduo ele vai ficar doente, se ele não vai ficar doente e até mesmo a duração dessa doença. Então, se você tem uma resposta imunológica forte, você já neutraliza ou combate o seu inimigo de imediato, antes mesmo de ficar doente. Se a sua defesa está ali mais ou menos, você pode ficar doente, porém por menos tempo. E se a sua defesa está extremamente baixa, você pode o tempo todo ficar doente de uma coisa, de outra, pegar uma gripe, um resfriado aqui, uma infecção intestinal ali, um problema digestivo, um problema dermatológico, né? Então começam a surgir esses problemas que o exército não foi forte o suficiente para combater. Agora, quando uma doença é autoimune, já é um pouco diferente. O que é autoimune? Quando o sistema ele começa a não conseguir diferenciar se é uma ameaça que está vindo de fora ou se é uma célula de dentro. Então, muitas vezes ele combate uma célula irmã, uma célula que faz parte do mesmo organismo. É como se o exército virasse contra si e guerreasse. Então, existem algumas recomendações mais específicas que podem ser usadas aí para doenças autoimunes, entendendo esse problema que acontece com o sistema imunológico dessa pessoa. A gente tem também algo que é chamado memória imunológica. O que é memória imunológica? Depois que acontece que você pega uma doença, né, que o seu organismo reconheceu que você ficou doente e que deixou passar ali algumas células que não deveriam passar, ele cria uma memória. Opa, então eu já sei que da próxima vez que chegar uma célula desse tipo, ou uma bactéria, ou um corpo estranho, eu preciso combater. Então isso fica armazenado na memória da imunidade, para que a próxima vez esse exército esteja muito mais preparado para enfrentar essa doença. Um exemplo bem prático disso são as vacinas. Justamente as vacinas elas são feitas com bactérias ou vírus já neutralizados, e eles são inseridos no nosso organismo para que ele reconheça que existe algo externo, que é uma ameaça, e que esteja preparado para a próxima vez que isso acontecer. Então a gente recebe esses corpos estranhos, né, que são células daquela doença ou partículas, né, do vírus, para o nosso corpo reconhecer e ficar forte da próxima vez que ele vier. É mais ou menos assim, né, de uma forma bem simplificada, que as vacinas funcionam. Agora, como que os óleos essenciais fortalecem a imunidade? Vamos entender um pouco melhor. Aqui a gente tem a foto de um pulmão, né? E tem aqui um vírus que entrou dentro da célula desse pulmão. E o que acontece? Quando você toma um antibiótico, né, um remédio, esse remédio não consegue chegar até a bolinha ali, né, até a célula onde o vírus se encontra. Ele chega até a parede. Ele defende, né, ele faz ali uma camada protetora para não voltar, mas ele não elimina o mal pela raiz. Aí que está a grande mágica dos óleos essenciais. Os óleos essenciais conseguem chegar até dentro da célula, fazendo com que aquele vírus, aquela bactéria, sejam eliminados da raiz, né, para não voltar novamente. Então, muitas vezes acontece aquele problema de você tomar antibiótico, tem um período para você tomar, não pode passar disso. Depois que você tomou, se você ficar doente de novo, você já não pode tomar em seguida, né? Com óleo essencial não tem isso. Primeiro que nós fazemos toda uma indicação para que o modo mais prático seja o preventivo, ou seja, primeiro você previne, né?
para que depois você então não tenha com tanta frequência tantas doenças. Mas se você não preveniu e você quer fazer o uso do óleo essencial para acelerar a sua melhora, existem estudos que comprovam que uma pessoa com a mesma doença, né, duas pessoas com a mesma doença, uma que usa o óleo essencial e a outra não, essa que usou tem uma melhora até 70% mais rápida do que aquela que utilizou medicamentos ou que não utilizou nada. Então, é uma estatística muito boa para a gente pensar a respeito e é algo natural. Realmente, quando a gente usa soluções naturais, estamos trazendo mais bem-estar de uma forma sustentável para a nossa vida, para a nossa saúde e para a nossa família. Agora, quais são os óleos essenciais que têm essa propriedade de fortalecer a imunidade? Primeiro eu quero falar para vocês de tempo. Como assim de tempo? Qual é o tempo que um óleo essencial leva para chegar no seu organismo como um todo? Então eu deixei uma figura aqui para ilustrar um pouquinho para vocês. Então, em quanto tempo que o óleo essencial chega ao cérebro? Em apenas 22 segundos, quando você inala um óleo essencial, ele já chegou ao cérebro. E no sangue? Depois de 2 minutos, ele já está circulando no sangue. E o sangue leva para todos os lugares. Ou seja, em 20 minutos, já chegou em todas as células do nosso corpo. Uma pequena partícula daquele óleo essencial já chegou às células do nosso corpo. E quais são os óleos essenciais, então, que fortalecem a imunidade? Eu trouxe aqui uma lista para vocês de óleos essenciais. Então, o óleo essencial de alecrim, o bergamota, a canela, fortíssimo e poderoso, o capim-limão, o cardamomo, o óleo essencial de cássia, que é um parente da canela, né, um outro tipo de canela, o coentro, o cravo, eucalipto, o funcho erva doce, o grapefruit também tem essa propriedade, o immortelle ou a sempre-viva, tá? Depende do local, é conhecido com um nome específico. O óleo essencial de laranja, de limão siciliano, limão Tahiti, manjericão, manjerona, o óleo essencial de melaleuca ou tea tree, de acordo com o que você conhece, né, pelo nome do óleo essencial, o óleo essencial de melissa, olíbano, orégano, pimenta do reino, tangerina, tomilho e tuia também. Então, esses são os óleos essenciais com poderes fortes para ajudar, para auxiliar a imunidade. E eu coloquei aqui uma observação muito importante. Os óleos essenciais que estão circulados ali, né, grifados de vermelho, são óleos essenciais muito fortes, mais ainda do que os outros. Quando eu digo forte nesse sentido, eu quero dizer que eles são tão fortes, concentrados, que eles não podem ser usados diretamente sobre a pele. Então tem uma forma de uso de óleos essenciais que a gente pinga na mão uma gotinha e inala. Não posso fazer isso com esses óleos, por quê? Eles são dermocáusticos. Eles são fortes, quando encosta na pele pode queimar. O que eu vou fazer para usar então esses óleos essenciais? Eu vou diluir, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Falando um pouquinho da doença autoimune agora, como eu falei, é como se o exército se dividisse, ele virasse contra ele mesmo, né? Como que eu posso então aumentar a imunidade se ele pode se virar contra mim? Então, eu mesma tenho uma doença autoimune e eu pesquisei bastante para entender como que isso funciona. E uma doença autoimune, ela faz com que existam alguns gatilhos específicos para ela ser ativada. Uma pessoa pode ter a doença autoimune e nunca ser manifestada a vida toda. Por outro lado, ela pode se manifestar e ficar grave, levando até mesmo à morte. Então, alguns gatilhos que ativam essa doença são os gatilhos emocionais, hormonais, o sol, a alimentação. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Se você tem uma doença autoimune, você precisa manter a sua saúde emocional em dia, equilibrar as emoções, diminuir o estresse, melhorar a qualidade de vida, o bem-estar, o lazer. Isso tudo é muito importante para que essa doença fique ou desativada ou mais fraca do que se você não controlasse. Falando da parte hormonal, é importante também, porque a parte hormonal ela interfere nas emoções. Então nós precisamos ter um controle
hormonal, né? Os óleos essenciais ajudam com isso também, para que nós possamos ter uma saúde mental. Muitas doenças autoimunes são degenerativas, muitas trazem manchas de pele, distúrbios, né, que causam realmente um incômodo muito grande, né, para que a pessoa controle suas emoções. Muitas estão predispostas a terem depressão, crises de ansiedade, uma autoestima muito baixa, né? E esses cuidados eles devem ser tomados antes mesmo da parte física. A exposição ao sol, principalmente quando são problemas dermatológicos, ela deve ser evitada e controlada. E existem óleos essenciais que ajudam também com isso, com essa proteção solar, como o olíbano, por exemplo. E a alimentação, geralmente, ela deve conter o mínimo possível de glúten, de lactose, ou seja, de produtos que são inflamatórios. Tá? Então, a lactose, o açúcar e a farinha de trigo, por exemplo, são produtos que são inflamatórios. Então, precisamos reduzir aí o uso desses produtos. Outros produtos, como a cúrcuma, por exemplo, tanto o óleo essencial como o próprio tempero de comida, são benéficos, são anti-inflamatórios. Então, nós precisamos maneirar nos óleos essenciais que vão aumentar a imunidade. Se eu deixar a imunidade muito forte, a qualquer momento ela pode se voltar contra mim, né? Aqueles exércitos ali, aqueles soldados, podem se voltar contra mim. Então, é algo que nós precisamos tomar cuidado, né? Quando nós temos uma doença autoimune. Quer dizer que eu não posso tomar nenhum óleo que é bom para a imunidade? Não, nada disso, pode sim. Você só não pode exagerar no uso dos óleos essenciais que aumentam a imunidade. Eu mesma gosto de usar o óleo essencial de cravo. Ele é um potente contra a imunidade, né? Muito potente, mas eu consigo utilizá-lo. Agora, eu não vou, por exemplo, juntar o óleo de cravo com outros potentes, como orégano, melaleuca, olíbano e assim por diante, ok? Agora, olha que interessante, quando uma pessoa tem uma doença autoimune, geralmente o que o médico prescreve para ela? Um remédio que seja imunossupressor, ou seja, que diminua um pouco a imunidade, um anti-inflamatório, porque geralmente a pessoa tem dores ou processos inflamatórios que levam a cicatrizes na pele, etc. Um remédio que seja digestivo, porque para proteger o estômago de todos os outros remédios que precisam ser tomados, né? Existe um transtorno digestivo quando nós ingerimos muitos remédios, né? E um anti-estresse, porque o próprio médico sabe que não é fácil para uma pessoa passar por todos esses problemas ao mesmo tempo, né? Questões hormonais, de estresse, autoestima baixa, dores pelo corpo, inchaços. A pessoa não tem mais a rotina normal que ela estava acostumada a ter. Então, todos esses abalos fazem com que a pessoa muitas vezes tenha que usar antidepressivos também e anti-estresse. Agora, olha que interessante, eu tenho um óleo essencial chamado óleo de salsa, que ele tem a função de imunossupressor também. Ele pode ajudar com essa medicação que está sendo aplicada e que foi medicada. Eu tenho óleos essenciais anti-inflamatórios, como o copaíba e o olíbano. Então, esses óleos essenciais, eles vão ajudar com aquelas dores que a gente tem pelo corpo, principalmente quando você tem fibromialgia, lúpus, né? Essas dores, elas acontecem e elas não são fracas, né? São fortes. Para o sistema digestivo, tem o hortelã-pimenta e o óleo essencial de limão. A ingestão desses óleos essenciais, desde que sejam puros e de segurança, ela pode ajudar a ter um conforto digestivo, né? Então, o seu estômago vai queimar menos, vai ter um alívio, né? Mesmo tomando a medicação que o seu médico prescreveu, ok? Agora, sobre anti-estresse, tem o óleo essencial de lavanda. Você pode ter uma noite de sono profundo e restaurador utilizando o óleo essencial de lavanda. Então, é importante falar para vocês que em nenhum momento nós estamos dizendo, para de ir para o médico, para de tomar seus remédios. A gente não pode fazer isso. Por quê? Cada ser humano é um ser humano, cada organismo é um organismo, né? É muito importante você fazer um acompanhamento médico, ele é que tem o resultado dos seus exames, ele que te acompanha, ele sabe o seu histórico e ele pode avaliar melhor tudo o que você precisa.
mas nada impede você de levar e apresentar para o seu médico quais alternativas você encontrou para que possa complementar aquela medicação. Se o seu médico for como o meu, ele vai te ajudar a entender quais você pode utilizar junto com os remédios, quais afetarão o resultado ou o efeito do remédio, e ele vai te ajudar a reduzir as quantidades de medicação conforme você acrescentar o uso dos óleos essenciais, né? Então eu posso dizer, por experiência própria, que o meu bem-estar aumentou muito conforme eu reduzi a quantidade de medicações que eu tomava, que eu já cheguei a 9 tipos diferentes de medicação, e incrementei o uso dos óleos essenciais. Então a balança fez assim, estava assim de medicação, assim de óleo essencial. A gente fez gradualmente uma inversão, com acompanhamento médico, com toda a responsabilidade que a gente tem que ter. Então pensa você agora, quais tipos de dores você tem? Não precisa ser dor no corpo, né? Quais são as necessidades que você tem, que você sente, né? Emocionais, você precisa de mais descanso, mais relaxamento, você precisa cuidar de algum problema específico da saúde. Tem pessoas na sua família que já têm problemas, você já tem uma predisposição a ter alguns tipos de sintomas e de problemas de saúde e você quer prevenir que isso aconteça? Então, eu convido você a conhecer os óleos essenciais, entender como eles funcionam e fazer com que eles sejam parte da sua vida, trazendo mais bem-estar. Agora, como que eu faço para usar na prática os óleos essenciais? Ok, aprendi ali que o óleo essencial de olíbano é bom para a imunidade, o de cravo, melaleuca, limão e uma série de outros óleos. E agora, o que eu faço? Como que eu faço para utilizar? Então eu separei aqui, já que a lista lá era muito grande, alguns óleos que são um pouco mais fáceis de serem encontrados, tá? Então tem o óleo essencial de laranja, o de melaleuca, o limão, o olíbano e o copaíba. E também coloquei aqui o óleo essencial de orégano, que é ótimo, é potente. E eu coloquei para ficar seguro o uso, né? Não ter o risco de você se queimar com óleo essencial, alguma coisa assim. Coloquei o óleo de orégano para uso apenas no difusor. O difusor é uma das formas de uso dos óleos essenciais e do uso aromático. Então, o uso aromático tem mais de uma forma que a gente tem para usar o óleo essencial. O difusor é uma delas. Você compra um difusor, ele tem uma marquinha para você colocar o tanto de água que ele comporta e você pinga, então, algumas gotas do óleo essencial, 5 a 6 gotas, tá, do óleo essencial na água, fecha, liga e ele vai difundir aquele aroma em todo o ambiente que você estiver. Pode ser no quarto para dormir, pode ser na sala enquanto estuda, pode ser no trabalho, tá? Então pode utilizar tranquilamente no difusor. Segundo uso aromático, o colar. Existe um colar que você pode andar com ele e você pinga o óleo essencial ali naquele colar. Ele vai difundir o aroma do óleo essencial o tempo todo para você, né? Já está na direção do nariz ali, para você sentir o cheiro, absorver as moléculas do óleo essencial através da sua respiração, do seu sistema olfativo e absorver pelo cérebro, pela corrente sanguínea e por todas as células do corpo, como a gente aprendeu. Tem também uma outra forma que é a inalação direta. Com exceção do óleo de orégano dessa lista aqui, você pode pingar uma gota do óleo essencial na sua mão, juntar com a outra e fazer uma pequena concha, assim. Respirando profundamente, mas não é assim, correndo para ir para outro lugar, não. Crie disso um momento, tá? Você vai fazer a conchinha com as mãos, inalar profundamente, perceber a sua respiração, perceber como que o seu organismo reage àquele aroma, né? E sentir mesmo o óleo essencial entrando pelas narinas e sendo então distribuído pelo seu corpo. E a quarta forma, né? A quarta forma é água quente com a toalha. Como assim? Você vai pegar uma pequena bacia, colocar água quente, pingar algumas gotas do óleo essencial, pode ser umas 5 gotas, e você vai então
colocar uma toalha sobre a sua cabeça para que aquele aroma venha diretamente para o seu nariz. Você vai ficar naquela inalação de vapor quente, tá? Por pelo menos 5 a 6 minutos, tá? É o suficiente para você absorver o aroma do óleo essencial e todas as propriedades terapêuticas que ele possui. Então, falando um pouquinho de quantidade, né? Eu coloquei uma tabelinha legal aqui para a gente seguir. Se eu não tenho nenhum problema de saúde, eu só quero fazer uma prevenção, um cuidado preventivo para não pegar as outras doenças. Você vai usar uma gota diária. Uma gota do óleo essencial que você escolher dessa lista diariamente, sem sintoma. Ou seja, se é uma forma preventiva, você não tem sintoma de nada, você usa para prevenir. Segundo caso, já tenho alguma coisa, tô com uma gripe, com um resfriado, tô com uma dor, uma inflamação, aí você vai usar 3 gotas diárias. Se você tem sintomas, mas são sintomas fracos, tá? Agora, se você precisa de um combate forte, é aquela gripe de derrubar, que te deixa de cama, é aquela dor de cabeça, enxaqueca que não te deixa trabalhar, é aquela dor no estômago que você só quer ficar deitado. É um combate forte que você precisa. Para esse combate forte, você vai usar de 5 a 6 gotas diárias. 2 gotas 3 vezes ao dia, não usa tudo de uma vez, né? E você pode escolher a forma que você quer utilizar dessas formas aromáticas que a gente colocou aqui. Agora, não tem só o uso aromático. Outro uso que nós temos dos óleos essenciais é o uso tópico. Então, esses mesmos óleos essenciais, eles podem ser diluídos e passados sobre a pele. Eu coloquei ali a foto de um Rolon, que é uma das maneiras, né? Esse Rolon, ele tem 10 ml, tem uma ponta com aquela bolinha, parecendo aquele brilho labial. E a gente vai pegar esse Rolon e colocar uma certa quantidade dos óleos essenciais. Então, aqui eu coloquei indicado mais ou menos a quantidade de gotas que você precisa dentro do Rolon para que seja uma diluição segura. Por que a diluição? O óleo essencial puro pode ser forte demais para ser colocado sobre a pele. Então, é preciso fazer uma diluição do óleo essencial com um óleo vegetal carreador. O que é isso? Óleo vegetal carreador. O óleo vegetal carreador é um óleo vegetal, tá? Ele é oleoso. Então, o óleo essencial não é oleoso, né? Mas o óleo vegetal e ele serve para diluir o óleo essencial. Óleo não dilui em água, né? Mas óleo ele dilui em outro óleo. Então, é isso que a gente faz. E quando a gente dilui, a gente não diminui o poder dos óleos essenciais. Pelo contrário, como ele é um óleo carreador, significa que ele carrega para dentro da nossa pele o óleo essencial. Ele não deixa evaporar, não deixa partículas para fora. Ele realmente carrega para dentro de nossa pele, né, de nossas células, o óleo essencial. Então, como que a gente faz para usar no Rolon? Eu coloquei aqui, ó, o uso seguro é com diluição. Então, para uso tópico, sempre dilua o óleo essencial, faça um teste prévio de alergia em casa. Como é que eu faço um teste de alergia do óleo essencial? Mesmo sendo natural, sendo puro, é possível sim que o óleo essencial cause alguma alergia. Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que ela tem alergia a mentol. Então, o óleo essencial de hortelã-pimenta, por exemplo, ela não pode usar. E qualquer outro que seja canforado causa essa alergia a ela. Então, é importante pensar nesses detalhes. Você vai pegar o óleo essencial que você escolheu, vai colocar uma gota sobre a pele. Por exemplo, na dobra do cotovelo, tá? Na parte de cima, vai pingar uma gota, vai deixar lá, se quiser você pode pôr uma gaze por cima e vai esperar 24 horas. Se durante as 24 horas não ardeu, não coçou, não inchou, é porque você não tem alergia àquele óleo essencial. Então é importante fazer esse teste. Não faça esse teste com um óleo dermocáustico. Não passe o orégano direto, o cravo. Se você passar um cítrico, como a laranja, o limão, você não pode ter uma exposição direta ao sol por pelo menos 12 horas. Isso é uma boa recomendação. Assim como a gente sabe que a gente não pode espremer um suco de limão sobre a mão e depois pegar sol. Vai manchar a pele, né? A mesma coisa com óleo essencial, que é ainda mais forte do que o limão e a laranja.
E outra coisa interessante é a proporção de diluição. Então, por exemplo, óleos dermocáusticos, como o orégano e o cravo, eu vou pôr uma única gotinha para uma colher de sopa de óleo vegetal. Pode ser óleo de coco fracionado, pode ser óleo de amêndoas, de jojoba, óleo de semente de uva, de abacate, tem tantos óleos. Procura na internet, você vai ver bastante indicação de óleos vegetais para diluir os óleos essenciais. Agora, os outros óleos essenciais, você pode utilizar mais gotas. Por exemplo, você pode utilizar até 5 gotas de óleo essencial para cada colher de sopa ou para cada 10 ml de óleo vegetal. Essa é uma diluição segura para uso do óleo essencial. Outra forma de uso tópico é a massagem. Então, com essa mesma proporção de diluição, você pode fazer um óleo de massagem para as costas, para os pés, para a coluna, para as mãos, né? Muito gostoso receber massagem. E além do óleo essencial ajudar com a imunidade, ter essas propriedades, a massagem e o toque, né, de alguém, de um conhecido, de um familiar, fazendo aquela massagem, cuidando de você, tudo isso traz também um sentimento de acolhimento, né, de carinho, de amor, que ajudam as emoções a trabalharem positivamente. Aqui eu trouxe para vocês uma tabela bem prática, para a gente não ter que fazer muita matemática, né? Se eu for falar, vou fazer com uma concentração de 2,5%, eu vou ter que fazer cálculo, regra de 3, etc. Cortei a matemática para descomplicar para vocês. Nessa tabela você tem algumas indicações específicas e a quantidade de gotas de óleo essencial de acordo com o vidrinho ou com a quantidade de ml de óleo vegetal que você vai usar. Eu coloquei aqui destacado, né, um exemplo de massagem. Então, para fazer massagem, é indicada uma diluição, né, uma concentração, na verdade, de 4% de óleos essenciais para 96% de óleo vegetal carreador. O que isso significa? Significa que, se eu for fazer um olhinho, né, um recipiente de 10 ml de óleo para massagem, eu preciso de 8 gotas do óleo essencial. Se eu for seguindo a tabela, né, para o lado, aí eu vou ver exatamente quantas gotas eu preciso do óleo essencial para qual quantidade de óleo vegetal carreador. Agora, olha que interessante, quanto mais específico o uso, maior a concentração, mais óleos essenciais. Quanto menos grave for, né, e mais diário for o uso, por exemplo, uso facial é beleza, né, não é um problema grave, eu quero prevenir rugas. Uso em bebês que têm a pele mais sensível, tem uma massa corporal menor, uso menos óleos essenciais, mais óleo vegetal carreador. E aqui a gente tem uma tabela de referência para seguir, depois vocês vão ter acesso a esse conteúdo com mais detalhe. Agora, como que eu faço o uso interno dos óleos essenciais? Primeira recomendação, para que o uso seja interno, para que possa ser feito o uso interno dos óleos essenciais, é necessário uma garantia incondicional de que o óleo essencial seja 100% puro. Você precisa consultar o fabricante do óleo essencial para ter certeza que é um óleo puro, não é adulterado, não é diluído, não tem componente sintético, ele é puro, orgânico, né? Tirado realmente das plantas, sem passar por processos químicos que sejam prejudiciais ou residuais, tá? Se o óleo essencial for puro, você confia na marca que você usa, o fabricante te deu toda a garantia, deu até a cromatografia dos óleos essenciais, ok, pode fazer o uso interno. O próprio fabricante precisa recomendar esse uso interno, isso é bem importante também. Como que eu faço o uso interno dos óleos essenciais? Tem várias maneiras. Uma delas, cápsula vegetal. A gente compra cápsulas vegetais vazias, onde? Em farmácias de manipulação. E nessas farmácias de manipulação, você vai escolher o tamanho da cápsula. Eu gosto de comprar a número 1, que é a menorzinha, e aí você abre a cápsula,
pinga uma gotinha do óleo essencial que você precisa, ou uma de cada dos que você for utilizar, fecha a cápsula, toma com um copo d'água. Essa é uma maneira de usar a cápsula vegetal. Agora, outro uso é através do copo d'água. Você pega um copo de vidro com água, importante que seja de vidro, porque o de plástico ele pode ser corroído pelo óleo essencial, que é muito forte, muito concentrado. Um copo de vidro com água, pinga ali algumas gotinhas do óleo essencial e toma, tá? É delicioso, inclusive com laranja, com óleo essencial de limão. Fica uma água saborizada muito gostosa e ainda desintoxicante, cuida dos rins, do fígado, maravilhoso. Outra forma também de uso dos óleos essenciais é o uso interno sublingual. Então, assim como os medicamentos, quando você quer que um óleo essencial tenha um efeito mais rápido e ele é próprio para ingestão, você pinga uma gota dele sob a língua. Isso mesmo. Ali é uma parte muito vascularizada, né? Tem muitas veias. Ela recebe rapidamente o óleo essencial e já distribui pelo corpo. Então, tem pessoas que têm como hábito saudável fazer a ingestão, por exemplo, de uma gota do óleo essencial de copaíba ou uma gota do óleo essencial de olíbano. E essa é uma prática utilizada no dia a dia por essas pessoas que já conhecem o óleo essencial, já fazem o uso preventivo aí de cuidado da saúde. Outra forma também é com mel. Você pode pegar uma colher com mel, pingar o óleo essencial e tomar. É uma forma de ingerir o óleo essencial também. É gostoso na época de frio, né? Com gripe, tudo é bom utilizar dessa forma. As crianças gostam um pouquinho mais, que sente menos o gosto do óleo essencial. Falando sobre chás e sucos, você pode pingar o óleo essencial para potencializar o efeito do seu chá ou do seu suco. Mesma forma, pinga uma gotinha, mistura um pouquinho. Ele não se mistura totalmente porque é óleo e água, né? Mas é mais fácil para você fazer a ingestão dessa forma. Na culinária é muito comum utilizarem azeites saborizados. Esses azeites podem ser saborizados com ervas, mas também podem ser saborizados com óleos essenciais. O óleo essencial, por exemplo, de orégano, de limão, deixam o azeite, né, com um sabor diferenciado, não pode colocar muito, né, tem que lembrar disso, e ainda proporcionam, né, diversos benefícios de cuidado da saúde. Através daquele azeite da salada, da comida, você acaba distribuindo benefícios terapêuticos para toda a sua família ao utilizar na culinária. Agora, mesma lógica que a gente vai usar de antigamente, tá? A mesma lógica da aula que a gente falou anteriormente. Se é um cuidado preventivo, uma gota basta. Corretivo, 3 gotas. E se você precisa de um combate forte, 5 a 6 gotas. Se for na cápsula, você separa isso em 3 vezes ao dia, 2 gotas em cada vez, por exemplo. Então, essa é a ingestão dos óleos essenciais. Agora, olha que interessante. Além de todos esses fatores, né, que nós conversamos a respeito da imunidade, existem outros fatores que também podem afetar a sua imunidade. Por exemplo, sono. Como está a qualidade do seu sono? Você está dormindo bem? Seu sono é agitado? Fica preocupado demais? Tem insônia? Isso é muito comum. Mas esses fatores, né, de não ter um sono adequado, a quantidade de tempo certa, a qualidade do sono boa, também faz com que a imunidade fique mais fraca. Segundo ponto, a alimentação. Não vou falar de dieta aqui, né? Mas como que está a sua alimentação? Seu prato é colorido como esse aqui da foto, né? Você come diversos alimentos diferentes, inclui vegetais, saladas, grãos na sua alimentação. Então, isso também é algo que pode definir se a sua imunidade vai ser mais baixa ou se ela vai ser mais forte, ok? E também equilíbrio emocional. Tudo isso pode estar indo bem na alimentação, no sono, no uso do óleo essencial, mas se você não tiver um equilíbrio emocional, isso tudo pode ir por água abaixo, infelizmente, né? Se as suas emoções elas se afetam, todo o corpo se afeta, o equilíbrio da mente se afeta e acaba afetando outras pessoas e é uma cadeia cíclica, né? Então é muito importante
cuidar do equilíbrio emocional. E os óleos essenciais conseguem fazer isso também. Agora eu quero convidar você para a ação. Se tudo isso que eu te falei foi importante, você achou legal, nunca imaginou na vida, é muito interessante, se você só der o joinha e foi embora, isso não causou mudança nenhuma em você. Agora, existem duas filas, né? A fila de quem sempre procura medicamento, cirurgia, tudo método corretivo, né? E tem a fila das pessoas que estão dispostas a fazer uma mudança no estilo de vida. Agora eu tenho uma pergunta reflexiva para você. Em que fila você está? Você quer realmente fazer uma mudança grande, né, no estilo de vida, ter uma vida melhor, mais disposição, mais saúde, blindar a sua saúde? Ou você quer continuar na fila das pessoas que buscam remédio, medicamento e fica sentado esperando a vacina cura tudo, né? Então, meu convite para você é que você mude de fila se você estiver na fila errada e continue se você estiver na fila certa. O que você achou dessa aula de hoje? Já sabia de tudo isso ou foi novidade para você? E qual das duas filas você vai querer ficar? Aquela que muda o estilo de vida ou aquela que deixa indo levando mesmo com medicamento, com cirurgia, tá tudo certo? Então, o meu convite é estendido para você, reafirmo esse convite para que você tenha o desejo de conhecer mais sobre os óleos essenciais, ter uma mudança de vida, de estilo de vida para você, para sua família, ter mais disposição no seu dia a dia, equilibrar as emoções, cuidar da pele, da respiração, tudo que você precisa para ter mais bem-estar e mais qualidade de vida aí no seu dia a dia. Então, lembro você de novo, aqui embaixo tem o nosso canal do Telegram. Entre em contato conosco. Se você entrar no nosso canal, você já vai ver alguns materiais exclusivos, inclusive sobre essa aula que nós tivemos aqui. Você vai ter todos os slides que foram usados para que você possa fazer o download e guardar para você consultar sempre que precisar. Outra coisa importante, a nossa próxima aula vai ficar disponível naquela data que você viu ali. Então, o link para acesso a essa aula vai ser dado aqui no nosso Telegram. Então, entra no nosso canal do Telegram para você não perder nenhuma novidade e ter acesso às próximas aulas gratuitas também. Te vejo no canal.